Deixa eu apresentar. Só aqui. Então, pessoal, então nós vamos falar um pouco hoje da ONU, né, que é o principal dessa semana, mas nós também vamos dar uma falada rapidinho sobre outras organizações que estão também relacionadas e que surgiram relativamente na mesma época, né? Então, primeiro, o que são organizações internacionais? Ou que também podem ser chamados de organismos internacionais ou instituições multilaterais. Então, lá, são entidades, ou seja, grupos, né? Criados pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana. Então, os países se juntam e criam ali uma organização, um grupo. Pensa no nível de um país, um ministério. Então, nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia e por aí vai, né? Essas organizações seriam basicamente como se fossem ministérios para o mundo todo, né? Que ajudam os países com em qualquer área que seja necessário. Então, se cria uma organização política para ajudar nas questões políticas, uma econômica para ajudar os países que estão com problemas econômicos, né, de renda, e por aí vai, né? Podem ser definidas como uma sociedade entre o Estado, entre os estados, né, entre os países, entre os governos, né? É uma ajuda mútua, né? Constituídas por meio de tratados ou acordos, têm a finalidade de incentivar a cooperação entre os membros, a fim de atingir objetivos comuns. Então, eles se juntam, pessoal, e criam essa organização para que eles possam trabalhar em conjunto e atingir seus objetivos, né? E muito disso foi feito justamente após a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas finalmente colocaram a cabeça no lugar e pensaram: esse negócio de acontecer guerra não é bom para a gente. O que nós temos que fazer alguma coisa para que isso não aconteça de novo, né? Então, eles vão criar essas várias instituições, né? Então, ó, tiveram seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. Lembrando que o século a gente sempre joga um. Então, século XX, 1900. Segunda metade, após 1950, né? Então, ali, que nem a própria ONU, nós vamos ver, vai surgir logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, lá, foi a globalização. Então, o mundo, nós já vimos que é a globalização, né? O mundo interligado, todas as relações, todas as trocas comerciais, sociais e culturais que acontecem no mundo, né? E o fim da Guerra Fria, né? Nós vimos acontecer lá em 1991, que elas se consolidaram como atores no cenário internacional, né? Então, elas vão surgir nessa realidade pós-Segunda Guerra Mundial, durante e após também a Guerra Fria, né? Em que os países veem, os governos veem essa necessidade de cooperar, de ter uma cooperação internacional para fortalecer o mundo como um todo, né? Então, ó, em virtude da ampliação da integração geoeconômica, ou seja, da economia do planeta, né, global, essas organizações tornaram-se importantes atores no cenário mundial. Missão de estabelecer ordenamento, ou seja, criar uma ordem, né, algo que é assim, tem que ser assim para funcionar. Se não fizer assim, não vai dar certo, né? Das relações intranacionais, ou seja, entre as nações, tá? De poder e influência política. Atuam na elaboração e regulação de normas, né? Então diz, ó, os países têm que fazer isso aqui. Se não fizer isso aqui, está errado. Isso aqui, se for feito de outro jeito, vai dar problema, vai ser ruim. Então vai seguir essa norma, tem que fazer dessa forma, senão o país vai ser punido, né? Tem punição. Suscitam acordos entre países, né? Então nós vamos ver que vão ter organizações que vão mediar acordo econômico, vão mediar conflito por território e por aí vai, né? Buscam atender determinados objetivos, entre outras funções, né? Então, elas vão ajudar os países, né? E a primeira, mais importante dessas organizações é a Organização das Nações Unidas, a ONU, né?
que a gente sempre vê falar porque ela está relacionada com tudo: economia, política, assistência social, né? Tudo mais, saúde, né? Então, ó, é considerado o mais importante organismo internacional existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Praticamente todo país que existe no mundo faz parte da ONU. Só alguns que não são reconhecidos, né? Nem Kosovo, o País Basco, né? Lá na Espanha, é, a Palestina, eu não lembro se ela já está fazendo parte, eu tenho que confirmar isso. Mas tem alguns que não fazem, tá? Porque não são reconhecidos como países ou não querem fazer parte, né? Eu, se não me engano, a Coreia do Norte não faz parte, tá? Então, ó, ela vai substituir a antiga Liga das Nações, que tinha ali mais países da Europa, Estados Unidos, alguns países mais ricos, e aí depois, com o final da guerra, as pessoas, os países vão começar a entrar e aí essa Liga das Nações passa a ser a ONU, tá? O objetivo é promover a paz e a segurança mundial, justamente para que não acontecesse novamente uma guerra como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda, né? Então, lá, nós vamos ter 6 órgãos principais, ou seja, 6 organismos, 6 partes, né? Primeiro nós temos a Assembleia Geral, que é aquela que delibera, que define, que organiza, que estuda as regras, as leis, né? E nós temos representantes de todos os países, né? E tem um presidente eleito entre esses países. Então eles decidem, eles fazem a eleição lá e alguém de algum país membro ou de um estado membro é o presidente, né? Interessante que o Brasil já faz algum tempo ele ganhou o direito, né, a honra de fazer o discurso inicial em todas as aberturas das sessões da Assembleia Geral. Sempre é o Brasil, justamente porque o Brasil ele tem sido um país que tem tido uma diplomacia muito boa, tá? Nas suas relações internacionais, não ter conflito, não entra em guerra, até sempre respeita a opinião dos países, então, pelo menos a maioria das vezes, né? Então ele tem essa honraria de ser aquele que abre todas as assembleias gerais, tá? Normalmente o representante que está ali, mas muitas vezes o próprio presidente vai lá para fazer um discurso, quando é alguma ocasião mais importante. Conselho de Segurança, que é aquele que está responsável por garantir a paz e a segurança, tá? Então, tem um grupo de países ó, composto por 15 estados, né, que definem, esse conflito, tá acontecendo esse conflito lá naquele país, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar ajuda? Esse país sofreu está sofrendo por causa de violência, porque teve um desastre natural, como foi o caso do Haiti, por exemplo, né? Eles sofreram lá com terremoto, com furacões e tal, e aí não tinha exército, não tinha polícia, né? Ou tinha muito pouco, e estava tendo um aumento da violência, precisava de ajuda para organizar a assistência médica e tudo que os países estavam mandando. Então, a ONU mandou forças militares, e quem liderou e quem mandou mais forças foi o Brasil, né? O Brasil era o responsável. Parte da nossa força militar, né, nosso exército, ficou lá no Haiti por um bom tempo, fazendo a segurança do país, tá? Em alguns outros lugares também, onde está tendo guerra civil, onde é, o poder não está tendo um balanço muito bom, então está tendo muita violência e tal, eles mandam as forças de segurança, tá? Então são 15 membros, 5 permanentes, que é os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China, e 10 são membros temporários, que são eleitos, tá? Então tá sempre trocando, tá? E ele tem poder decisório, né? Ele toma decisões e os outros têm que seguir essa decisão, tá? O único porém que muitos reclamam é que os 5 membros permanentes, eles têm poder de veto. Então vamos pôr lá que os Estados Unidos coloca lá, ó, nós temos que ajudar tal país. A Rússia pode ir lá e bloquear ele, vetar. Pode falar, não, não vai. E não vai,
Ou então a China, a Rússia, vai lá e fala, nós temos que fazer isso. Os Estados Unidos, o Reino Unido, vai lá e faz. Então, tem tido muito problema por causa disso. Muita coisa que poderia ser feita não é feito porque um ou outro não concorda, tá? E muitos países têm pedido que esse número de países permanentes seja aumentado, ou então que eles não sejam mais permanentes. Por quê? Por exemplo, a Alemanha hoje é a principal força econômica da Europa. E por mais que ela tenha tido seus problemas no passado, hoje é um país que tem ajudado muito lá na Europa. Eles mudaram muito a forma de ver o mundo deles. Nós temos o Brasil aqui na América do Sul, que é extremamente importante, né? É o país mais rico da América do Sul. Nós temos a África do Sul, o Egito lá na África, nós temos a Austrália, na Oceania. Então, tem vários países que são importantes, são poderosos no seu próprio modo, que deveriam fazer parte desse grupo, né? Ou então, eles pedem ou que eles sejam colocados, ou então que não haja mais os membros permanentes e o poder de veto, né? Que não é algo que beneficia. Nós temos o Conselho de Segurança Econômica e Social, né? Conselho Econômico e Social, como o próprio nome já diz, é o que lida com a questão socioeconômica, né? 54 membros eleitos a cada 3 anos. Pode ver que é bem uma democracia, sempre eleito, né, gente? É, nós temos o Conselho de Tutela, né? É, ele só os 5 membros do Conselho de Segurança, só realmente atua quando tem necessidade, em ocasiões que é necessário, então, ultimamente não está sendo usado. A Corte Internacional de Justiça, o nome já diz, né, gente? Corte de Justiça. É para organizar a judicial, né, entre os países, julgar os que cometem crimes de direito internacional, guerra, genocídio. Quem foi esse órgão, por exemplo, que ajudou a julgar Saddam Hussein, por exemplo, tá? Então, são os grupos, quem vocês não sabem que Saddam Hussein era o ditador líder do Iraque, tá? Cometeu vários crimes de guerra e genocídio, né? Então, eles vão, eles vão colocar em fazer funcionar a justiça entre os países. E o secretariado que organiza as reuniões, organiza as informações e tudo mais, tá? Aqui nós temos o prédio lá da ONU, né, com todas as bandeiras, bonitinho, né, só para curiosidade. A assembleia deles, ó, cada cadeirinha é um representante de um país, com a plaquinha com o nome do país na frente. Então tem lá o do Brasil, senta, tem a plaquinha Brasil na frente, né? Depois nós temos a Organização Mundial do Comércio, a OMC, né? E aqui já são outras organizações internacionais, tá, gente? Então, ela é responsável por organizar as transações econômicas e comerciais entre os países e saber e organizar para que tudo aconteça da forma correta, para que não tenha protecionismo alfandegário, que uma nação impõe tarifas elevadas no produto do outro, né, para favorecer a própria indústria. Não pode ter, né? Não pode lá, você é do Brasil, vai comprar dos Estados Unidos um produto, você não pode é, tarifar esse produto acima do valor que é certo, né? Para que as pessoas não possam comprar do estrangeiro e tem que comprar do seu próprio país, né? Quando tem algum problema relacionado à troca, a comércio entre os países, é a OMC que resolve, tá? Aqui é o prédio deles, tá? Nós temos a OTAN. A OTAN eu falei para vocês quando nós estávamos falando da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada inicialmente como um pacto militar, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, durante a Guerra Fria, para entre os países capitalistas, como uma proteção contra o socialismo, né, caso de ataque, né, eles teriam essa aliança, enquanto os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, né. Com o fim da Guerra Fria, né? Essa necessidade não há mais. Então, o que que eles passaram a fazer? Agora, eles intervêm, fazem uma intervenção em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais,
ou combater ameaças aos países do mundo, né? Então está tendo lá uma guerra fria, uma guerra civil, eles mandam, a OTAN manda forças lá para auxiliar para que acabar com essa guerra civil. Um país invadiu o outro, né, território do outro, a OTAN vai lá para lidar com a situação, tá? Aqui é a coisa deles, tá? Nós temos o FMI. Esse aqui os brasileiros não gostam muito dele, porque por muito tempo nós tínhamos uma dívida externa enorme com eles. Graças a Deus já pagamos, tá? Não estou aqui falando só para puxar sardinha, não, mas na época do governo Lula, tá? Mas não quer dizer que ele foi um bom presidente, nem que o atual é também, tá, gente? Mas o FMI, ele é uma organização que vocês podem imaginar, é como se aqueles lugarzinhos que tem na cidade agora, qualquer parte da cidade você vai, tem aqueles lugar que faz empréstimo, consignado e tal. É basicamente isso. Ele foi criado lá em 44, final da guerra, para fazer empréstimo, né, para os países para que eles se recuperassem naquele pós-guerra, né? E aí, mesmo com o fim da guerra, mesmo com a recuperação, hoje eles ainda fazem isso. Eles continuam emprestando, gerenciando empréstimos para países que precisam, né? Só que o país tem que atender lá uma série de exigências, né? Tem que modificar sua economia, tem que abrir a economia para o mercado estrangeiro. Eles definem, eles falam, ó, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Se você não fizer, eu não empresto dinheiro, tá? Muitas vezes eles estão fazendo isso para aproveitar também um pouco desses países, né? Tem isso, tá? Aqui o FMI. O Banco Mundial, criado em 45, junto com o FMI, né? Também está vinculado à ONU, tá? Mas tem autonomia, ele não é assim, está ligado à ONU, recebe a ajuda da ONU, mas não precisa acatar decisões da ONU, digamos assim, tá? É, Era inicialmente o objetivo dele era conceder empréstimos, né? Depois ele passa a conceder empréstimo a países no mundo inteiro. Então ele e o FMI é quase a mesma coisa, tá? São duas instituições que fornecem empréstimos para outros países. O Brasil tinha dívida com os dois, tá? Muitos países subdesenvolvidos, países que são considerados pobres, como a Argentina, México, países africanos, asiáticos, assim, praticamente todos eles têm dívida com os dois, com o FMI e com o Banco Mundial, tá? É o prédio deles, tá? Nós temos a Organização Internacional do Trabalho, que regulamenta, fiscaliza, estuda e avalia as relações de trabalho, tá? Ela que vai ver se no país, principalmente por causa das empresas multinacionais, né, aquelas empresas de um país que tem filial em outra, para saber se ela está fazendo tudo correto, se ela está pagando os direitos dos trabalhadores, está respeitando os trabalhadores, é, é uma organização internacional para saber se o trabalho está funcionando. Né? Localmente, a pessoa vai na Justiça do Trabalho do seu próprio país, né? Na sua cidade, no seu estado. Mas, em alguns casos, isso pode, quando é algo mais intenso, que está relacionado a uma quantidade muito grande de trabalhadores, um pouco tem uma empresa do nada manda, sem justa causa, sem necessidade, manda 200 mil empregados embora, né? Toda uma fábrica embora. Então, a Organização Internacional do Trabalho é que vai lá ver, ó, isso não pode ser feito, nós vamos ter que punir, vai ter que fazer isso, aquilo outro, tá? Ah, Mais uma vez, olha lá, sempre tem representantes dos países todos marcadinhos, olha lá. Nós vamos ver aqui, ó, Paraguai, ah, Nicarágua, deixa eu ver aqui, San Marino, aí tem vários, tá? Não tá dando para ler todos, mas dá para a gente ver. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa, em vez de fazer só empréstimo, ele vai ajudar, né, os países a melhorar a condição de vida e a renda e emprego neles, né? Então ele vai fazer ações para incentivar, né, fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico, né? Então esse não vai só, né, empréstimo, ele vai tipo, tá precisando, então vamos fazer isso aqui para melhorar a educação no teu país.
eles vão dar uma assistência para os países para que os países possam melhorar suas condições, tá? É como se fosse uma assistência social, algo do tipo, tá? Pessoal, é isso. Ainda falta 7 minutos, nossa. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Nenhum. Beleza. Pessoal, eu quero que vocês me dão me dão uma mão. O que vocês acham? As aulas estão indo bem? Vocês acham que eu poderia mudar, fazer alguma coisa diferente? Porque, já que vocês estão no nono ano, acho que é melhor perguntar para vocês do que o sexto ano. Vocês acham que eu poderia tentar fazer alguma coisa diferente? O que vocês acham? Pra Eu mim também imagino que, devia estar ótimo, assim. eu imagino que às vezes fica Pra meio mim chato só também. eu fazendo desse jeito, mas esse ensino à distância é um pouco complicado. Dá para fazer muita coisa, mas é tão de fazer que eu fico meio assim de tentar fazer coisa muito diferente. Deixa eu parar essa gravação aqui.